ciência não pode prever o que vai acontecer. Só pode prever, só pode calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. Não dá para medir o impacto que o Lattes, portanto, através do seu retorno para o Brasil e o seu empenho no desenvolvimento do CBPF e do CNPq, tiveram depois no futuro da ciência brasileira. No Brasil, como a gente tem a criação do CNPq, a gente passa a ter o fomento à ciência brasileira de maneira institucionalizada, né, ou seja, um órgão ligado diretamente à presidência da República em 1951, e diretamente à física. O amor e a responsabilidade para com a nação brasileira era presente, foi presente em toda a vida do Lattes. Existia, claro, uma postura do cientista que quase ganhou o prêmio Nobel, mas, por outro lado, tinha também uma reverência à nação brasileira, uma reverência dele em relação à física. Descobertas que levou à criação tanto do CBPF quanto depois, logo depois, do CNPq. Né? Isso teve um impacto enorme no desenvolvimento da física e da ciência brasileira como um todo. E é só através do capital simbólico, ou seja, da fama, do reconhecimento científico, não só científico, mas também da sociedade, e aí a nível mundial que o Lattes alcança, a partir então desses trabalhos que ele realiza nos Estados Unidos e em Bristol, que ele consegue, então, um certo reconhecimento público que foi utilizado pelo grupo que ele fazia parte no Rio de Janeiro e pela comunidade científica em geral no Brasil, que defendia a criação desse espaço para promover a ciência, que foi o CNPq. De fato, ele foi um dos idealizadores, né, mais incisivos do grupo que acabou gerando o CNPq. Em parte, ele foi criado por conta do final da Segunda Guerra, né? E quando se descobre a energia nuclear pode ser explorada, né? Então precisava prospectar urânio, principalmente, e os Estados Unidos não tem muito no seu território, o Brasil tinha, né? Então ele começou-se alguns geólogos físicos e químicos nessa direção de fazer a prospecção do urânio aqui no Brasil. Isso na década nos anos de 49 e início da década de 50, né? Mas era um investimento muito alto, precisava de um financiamento importante, né? E eles então resolveram fazer essa agência para financiar parte das pesquisas em física nuclear no Brasil. Havia uma certa crença na sociedade, tanto por parte dos militares, como por parte dos industriais, como por parte dos políticos, de que o incentivo ao estudo de tudo relacionado ao nuclear ou ao núcleo poderia, digamos, impulsionar a modernização do nosso país no que diz respeito às forças produtivas, renovação da nossa matriz energética. Ele volta de Bristol e já pensa em fundar o CBPF, né? Ele teve apoio moral, inclusive, do Yukawa, o teórico que previu a existência do Meson P e ganhou o Nobel, né? Então, ambos têm a mesma gênese. Um outro ponto relacionado à criação tanto de um quanto do outro, tanto do CNPq quanto do CBPF, é que ele precisava desenvolver o laboratório de Chacaltaya, né? Ele precisava de dinheiro para isso. E para isso, ele precisaria de um órgão oficial. Então, o CNPq foi isso. Aquilo que eu chamo de toolkit, né? Seria uma caixa de ferramentas para os físicos nucleares de partículas no Brasil, né, para que eles pudessem, então, fazer física de ponta, física de vanguarda, a física que o Zanetti Lopes, que o Lattes fizeram nos Estados Unidos e em outras partes do mundo no final dos anos 1940. Lattes teve entre os fundadores do CBPF, foi o primeiro diretor do CBPF em 49,
E, portanto, ele participou tanto da concepção dessa instituição como da implementação dela, né, de transformá-la numa realidade, como o primeiro instituto dedicado à pesquisa científica no Brasil. A criação do CNPq ela já era defendida desde a década de 1930 por pesquisadores ligados à área de saúde no estado de São Paulo, não do CNPq em si, né, mas de uma agência em âmbito federal, cujo objetivo era apoiar o desenvolvimento da ciência, a feitura de ciências, cientistas, né? Ou seja, era uma agência governamental que eles defendiam a criação para que essa agência, então, estimulasse o fazimento de ciência no Brasil. O CBPF se tornou um centro de excelência e que teve ramificações que impactaram toda a ciência em várias áreas da ciência e da história da ciência no Brasil, né? Principalmente da física, obviamente. Quando o CNPq é criado em 1951, uma das instâncias, ou melhor, a maior instância decisória do CNPq é o que eles chamam de Conselho Deliberativo. O CNPq foi gestado dentro do CBPF, né, durante o início do CBPF, quando ele era dirigido pelo Lattes, e foi criado em 1951, quer dizer, 2 anos depois. As duas coisas estão muito conectadas. E, na verdade, o CNPq surge como uma maneira de rapidamente expandir aquela experiência de ciência fundamental que o CBPF começou. Então, ele é estabelecido como uma agência governamental para promover e fomentar, quer dizer, exclusivamente dedicada ao fomento e à promoção da pesquisa científica e tecnológica no país. Ele tinha um espírito nacionalista muito aguçado, né? Então ele critica justamente aqueles que iam para fora e não voltavam para o Brasil. Ele defendia, em resumo, né, a necessidade de uma agência governamental para financiar e promover a pesquisa científica no Brasil. Com a criação do CNPq e do CBPF, a gente passa a ter no Brasil, junto, obviamente, com todo esse capital simbólico que o Lattes, que o trabalho do Lattes, né, adquire, uma certa propensão, tá, também política. O Lattes professor foi uma grata surpresa para mim. Eu tive algumas aulas aqui com ele, mas eu não tinha maturidade para entender a importância daquilo. O Lattes vai trabalhar na Unicamp, ele assume então toda uma postura profissional como professor, a sua atuação passa a ser também ali como professor, como orientador. Ele tem inúmeros orientandos de iniciação científica, orienta algumas dissertações de mestrado, orientou poucas teses de doutoramento, tá? Mas a gente percebe que nessas orientações tem ali toda uma certa forma de se fazer física de partículas. O que eu posso memorar dessas aulas é justamente essa generosidade dele, e ele fazia muitas perguntas estranhas para a gente. Era interessante, porque ele era, assim, um professor muito sui generis. Quando ele fazia esse tipo de pergunta, né, parece que ele queria ensinar para a gente subliminarmente. Depois ele começava a explicar. Então ele pedia opinião sobre um determinado tópico e ele nos induzia a raciocinar. Eu acho que seu trabalho realinhou a ciência brasileira e muito contribuiu para a nossa projeção fora do país. E se a gente então tivesse uma estrutura de fomento à ciência a nível nacional, outros jovens e talentos, de uma maneira geral, poderiam também surgir. O principal legado do Lattes, além do legado científico, né, das descobertas científicas que ele fez, se a gente pensar em termos do Brasil, né, em termos do nosso país, foi o resultado do retorno dele ao Brasil, já
e feito descobertas que levou à criação tanto do CBPF quanto depois, logo depois, do CNPq. O legado do Lattes realmente é um legado inconteste, transformou o olhar tanto dos nossos pesquisadores nacionais quanto internacionais sobre a potencialidade da ciência brasileira.